Vamos para o debate sobre volta às aulas, que está marcado para a semana. De um lado, Rui Oliveira, presidente da PLB, Associação dos Professores Licenciados do Brasil, que é totalmente contra volta às aulas. E, do outro lado, José Antônio Faria, médico, pediatra e endocrinologista e professor de pediatria na UFBA, que é a favor do retorno às aulas de Salvador. A taxa de ocupação em Salvador está em 76%. Então, é muito abaixo até do que estava planejado, está descendo e esse trabalho está acontecendo. Portanto, volta às aulas dia 3 de maio, mas vamos ao debate. Primeiro, perguntar ao doutor José Antônio Faria, perguntar o seguinte: já podemos ter retorno às aulas dia 3? E por quê, doutor? Começando o debate, 1 minuto aí, Camille, no relógio. Vamos lá. Doutor, o senhor tem 1 minuto. Eu acho que tem que... Tudo bem, eu acho que tem que voltar às aulas. A primeira premissa que a gente tem que partir é que a educação é algo essencial e a escola faz parte disso, né? A gente não tem como educar crianças sem escola, né? A segunda coisa é que, passados 1 ano e meio da pandemia, a gente entendeu mais ou menos qual é o papel da criança na dentro do Covid-19. A gente tem que dizer que as crianças estão por volta de 1 a 2% do total de infectados. Isso em diversos trabalhos, inclusive no trabalho brasileiro, mostrando 2,2% menores do que 21 anos, né? Então, a carga de criança infectada é muito menor do que o adulto. Então, isso é importante de notar. Fora isso, em relação à gravidade, as crianças habitualmente não ficam grávidas relacionadas à doença Covid. 2 a 3% das crianças vão precisar ser internados. Então, do total de pacientes internados, só 2 a 3% é a população pediátrica, né? Então, entendendo que a doença acomete menos criança, é menos grave em criança, e que, além disso tudo, criança transmite menos, então isso tem mostrando isso, né? Quando a criança está infectada, a chance dela passar para outra criança, ou a chance dela passar para outro adulto, é menor. Na verdade, a contaminação tende a ser o contrário, é o adulto de casa que habitualmente... Tempo. Se tiver a buzininha aí, tem uma buzininha, não tem? Na eleição tem uma buzina para aqueles... Então, portanto, doutor, José Antônio Faria, médico, pediatra, deu o primeiro depoimento dele. Vamos ouvir o presidente dos professores do sindicato, Rui Oliveira. O senhor tem 1 minuto para contrapor o que o médico falou. Rui, professor, vamos lá. Por que você não quer o retorno às aulas? O médico acabou de dizer aí. Primeiro que não sou eu que não quero, é a categoria. Agora mesmo acabou de passar, eu falei na TV Bahia durante meia hora, e a TV Bahia fez uma pesquisa. 81% de 17 mil que responderam à pesquisa são contra a volta às aulas em Salvador nesse momento. Então, 81% da população que respondeu à pesquisa da TV Bahia agora disseram que são contra. Nós temos uma posição de categoria. Não vou discutir do ponto de vista médico, não sou médico, sou educador, sou professor de química. Então, a nossa categoria 97% dizem que só voltam vacinados. Essa é uma posição da categoria que eu vou respeitar, eu tenho que encaminhar o que a categoria pensa, independente se alguém gosta ou não gosta. Bom, aí Rui Oliveira, mas em favor da medicina, diz o quê, doutor José Antônio? O que diz a medicina? Então, o que eu tenho a dizer é só questões médicas, né? Então, e professor também, né? Como sou professor da UFBA. Né? Vamos lá, é seguro para a criança voltar à escola, aparentemente, quando a escola respeita determinadas condições. Então, o que eu acho que tem que acontecer é, em relação aos governantes, se prepararem para isso. Recebi alguns protocolos de algumas escolas particulares e vi que eles estão bem atentos às condições necessárias para transformar o ambiente numa coisa adequada para esse convívio entre alunos e docentes, né? Então, a minha impressão é essa. Eu acho que não houve uma celeridade do governo em relação à preparação das escolas públicas. Eu acho que a gente precisa evoluir nisso. Mas a gente só evolui na preparação da escola pública se você tem uma meta, né? Então, o que a gente precisa fazer para fazer com que as crianças frequentem? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento no meio do ano passado, que foi reafirmado no início desse ano, sobre maneiras de adequar e fazer com que esse retorno às aulas seja o menos danoso possível, né? Porque a gente sabe que ele precisa acontecer. Não dá para as crianças ficarem sem aulas de eterno, né? A gente precisa fazê-las voltarem. De que maneira a gente vai fazê-las voltarem? Com determinada segurança. Professor Rui Oliveira. Olha, eu aconselho a Zé, se você puder, visitar algumas escolas da rede municipal de Salvador. Por exemplo, tem uma escola chamada Milton Santos
fica em Valéria. Eu posso mandar, eu não sei se eu mandei, mas eu mandei foto para tudo que é lugar da imprensa, dessa escola que é uma verdadeira tragédia anunciada. Domingo agora, morreu a vice-diretora Ângela Gomes, da Escola Recanto dos Coqueiros. Segunda-feira foram internados a vice-diretora do Colégio Municipal, Maria Filipa, e um professor com comprometimento de 50% dos pulmões. O que é que acontece na rede municipal? Os diretores e vice-diretores distribuem cestas básicas. Só nos últimos 20 dias já morreram de Covid 4, já foram internados 18. Já morreram de Covid, só da área de educação, 138. Então, o que eu estou falando é fato concreto. Vamos visitar algumas escolas da rede municipal, como eu falei, essa Milton Santos, vou mandar para vocês, Rui. provavelmente. Tempo. As condições da escola também influenciam, doutor José Antônio? E os protocolos de segurança? Me diga aí. Com certeza influenciam. Então, existem questões que devem ser observadas, né? Então, a gente deve garantir que a escola tenha ambiente para limpeza das mãos próximas às salas, deve ter dispositivo para dispenser de álcool gel para as crianças lavarem as mãos e limparem as mãos a todos os momentos. As crianças devem estar com utilização de máscara. O limite de distanciamento de 1 metro de uma criança para outra deve ser respeitado, então a gente vai ter que diminuir o número de crianças em sala de aula. Horário de entrada das crianças em sala deve ser diferente para cada turma, para evitar aglomeração na entrada e saída das crianças da sala. De preferência, as escolas devem optar também pelo sistema híbrido, claro, né, fazer escala. A criança não vai toda semana e todos os dias para a escola, são alguns dias. E nesse esquema de escala permitir que a maioria das crianças consiga frequentar a escola, dar preferência para atividades fora da sala de aula em ambiente aberto, naquelas que tiverem ambiente aberto, o que diminui a possibilidade de contaminação. A sala deve ser sempre arejada, então deve ter abertura, deve ter janela, deve ter circulação de ar. Então são questões que a gente faz e que deve se propor para as escolas melhorarem suas capacidades. Rui Oliveira, com os protocolos de segurança, como o médico está falando aí, na área de medicina, não pode voltar mesmo assim? Olha, eu já lhe falei que eu não sou médico, eu sou educador, professor de química. O protocolo de biossegurança é estabelecido por diversas organizações de saúde. Por exemplo, a Fiocruz também tem protocolo. Eu estou lhe dizendo que na rede municipal de Salvador não existe isso. Não existe. A maioria das escolas não tem nenhum protocolo de biossegurança. E nós já temos lhe dito que tem uma posição da categoria goste ou não, é posição de só voltar vacinados. Doutor José Antônio. Não, eu concordo com o professor Rui. Eu acho que as escolas têm que ser adequadas. Não dá para professor ficar trabalhando em escola inadequada, né? Ao mesmo tempo, a gente não deve impedir que as escolas adequadas funcionem, né? Eu acho que a gente tem que fazer um levantamento de quais são as escolas adequadas, quais são as inadequadas, quais que precisam de adaptação, né? Assim, a minha experiência com o retorno às aulas na Universidade Federal da Bahia foi excelente, né? Eu coordeno atualmente o internato de pediatria. A gente tem recebido alunos desde setembro do ano passado. Conseguimos ter esse ano letivo de forma adequada, com os alunos de forma semipresencial, né? Então, a gente mudou um pouco o currículo para a gente conseguir oferecer esse internato e tem sido bastante salutar. Os alunos têm gostado bastante das aulas. Claro que não são os alunos das escolas, né? Eles são os alunos mais velhos, já em ambiente universitário, mas têm conseguido frequentar as aulas de maneira adequada. E ainda digo mais, num ambiente que habitualmente se transmite mais, porque esses alunos estão dentro das unidades de saúde, né? O internato de medicina, ele é feito dentro de hospital, ele é feito dentro de unidade básica de saúde. O médico, doutor José Antônio Faria, ele é a favor da volta às aulas. Rui Oliveira, que você... Eu respeito, como eu disse, a posição de cada um. Por exemplo, na UFBA, não funciona 90%, tudo é remoto. 90% das atividades. Você chega em escola de administração, remoto. Escola de economia, remoto. Escola de engenharia, remoto. Escola tal, tudo remoto. E respeito a posição do médico. Não sou negacionista. Agora, eu tenho uma posição de categoria. Eu consultei, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma reunião com a rede municipal de Salvador, que deve reunir 3.000 professores. Amanhã, quarta-feira, faremos uma reunião com 20.000 professores da Bahia toda, rede municipal e rede estadual, 20.000
via YouTube, via Facebook. O que eles decidem, eu tenho que encaminhar. Eu devo satisfação à categoria. Se a categoria decide que só volta com vacinação, primeira dose, segunda dose e o tempo dela, eu vou encaminhar isso. Eu não sou negacionista. Então, eu respeito as posições médicas. Mas o senhor é contra. Mas o senhor é contra. Contra o quê? Contra a volta às aulas. Eu sou contra o que a categoria decide. A categoria Não, mas o senhor decide. tem opinião própria. O senhor tem opinião própria. Se o senhor é presidente. Tanto eu tenho opinião que eu já lhe disse diversas vezes isso. A categoria, nós consultamos 13 mil educadores, 97% disseram que só voltariam com vacina. É a posição da categoria e a minha posição. Pronto. Doutor José Antônio. Não, eu acho que o professor tem que lutar pelo que ele determina a categoria dele. Eu só trago aqui questões médicas referentes a que existe um grau de segurança para o retorno às escolas e às aulas para as crianças, né? Principalmente quando a gente tem em mente de que a educação é algo essencial. Eu li uma matéria essa semana do Globo, se eu não me engano, que me assustou, que mostrou que esse 1 ano e meio sem atividades vai repercutir uma perda de 8% da renda desses jovens quando eles se tornarem adultos. Né? Isso me assusta bastante, porque a gente sabe que esses jovens já não têm renda suficiente para se manter. Imagine 8% a menos do que isso. Né? Essa é a minha impressão. Em relação a riscos associados à não aula na criança, quem faz consultório, quem atende criança, tem visto aí desde repercussões de saúde mental, ansiedade, depressão, automutilação, atrás do desenvolvimento de criança pequena, né? Então a gente tem marcos de desenvolvimento sendo atrasados por falta de estímulo mesmo que a escola às vezes oferece para essa criança. Tem um trabalho americano mostrando que violência doméstica, né? A escola ela tinha um papel muito essencial, identificar crianças sobre risco e crianças que estavam sofrendo violência médica e reportar isso para a sociedade. Isso não tem acontecido, né? Então, tá bom. Esse agora é a nossa sinalização de que o tempo sinalização que o tempo está terminando. Rui Oliveira, mesmo com todos os protocolos e um médico afirmando que pode voltar às aulas, por que vocês estão sendo contra, mesmo contra a medicina? Nós não somos contra a medicina. Quem é contra a medicina é Bolsonaro, cara. Quem é contra a medicina é quem não segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial da Saúde tem dito de que não podemos aglomerar, evite aglomerações, usemos máscara e fique em isolamento. Que a coisa mais essencial nesse momento é vacinação. Na Universidade Federal da Bahia, em todas as federais, não tem aula presencial em 90% das unidades, só tem aula remota. Aí a universidade é contra a medicina? De jeito nenhum. Pegue a posição da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Recôncavo, da Universidade Federal do Sul, em todas as universidades do Brasil, 90% das atividades são remotas. Por que não pode ser remota na rede estadual? Por que não pode ser remota nas redes municipais? Ninguém é contra a medicina, não. Muito pelo contrário. Bom, doutor, o senhor, o presidente do sindicato, vai até, ele está dizendo aí que só volta com a categoria afirmando, com todos os professores vacinados, pelo que eu estou entendendo aí, doutor Rui Oliveira. Todos vacinados só lá para setembro. Pelo menos esse é meu cálculo, né? Esse é meu cálculo. Mas nós estamos com um ano letivo acabado, perdido. Crianças estressadas dentro de casa. A periferia, nem se fala o que está acontecendo dentro da periferia. Eu já sei a opinião de Rui em relação a isso. Ele diz que ele é professor, que isso já acontecia há muito tempo, mesmo com sala de aula acontecendo. A opinião de Rui que ele me deu foi essa. Mas eu afirmo, o que é que pode acontecer com tantas crianças dentro de casa? E só vacinando lá para setembro. E, ao mesmo tempo, eu deixo a pergunta para Rui depois, temos bares, comércios, shopping abertos. Está tudo funcionando normal. Né? Com protocolos de segurança. A cidade voltando ao normal. Prioridade para mim é a educação. Eu sempre gritei aqui pela vacinação para os professores. Sempre eu gritei aqui. Rui sabe disso. Mas já temos um ano letivo perdido.
Crianças aí sem saber o que fazer dentro de casa, na rua, acorda. A aula online é balela, não funciona. Queria que o senhor falasse sobre isso e depois o Rui comenta. Doutor José Antônio. A impressão é que o modelo puramente online não funciona para criança, né? Então, tem que ser um modelo semipresencial mesmo. Obviamente, respeitando os protocolos que vão ser definidos e as adequações das escolas que precisam. O que não dá para a gente só esperar vacinar e depois notar que as escolas não estão adaptadas para esse retorno. Porque a vacina, ela não protege todo mundo, né? Protege individualmente, talvez o professor, mas o que a gente precisa é que as escolas sejam adaptadas para esse retorno. Eles precisam retornar. A aula precisa acontecer. O impacto para a saúde da criança é imenso. A gente, desde a obesidade infantil, eu sou endócrino de formação, então o que eu tenho visto de obesidade no consultório associado com o início da pandemia é uma coisa absurda. Tem um trabalho mostrando sobre insegurança alimentar, né? Americano o trabalho, está mostrando que 5,5% das famílias no Reino Unido e 15% das famílias americanas não têm condição de oferecer comida para as crianças que estão em casa, e a gente sabe do papel importante, que é a alimentação escolar, né? Então, como estão essas crianças nossas sem se alimentar, sofrendo e se ativando qualquer tipo? Doutor José Antônio, o sinalzinho apertou. Rui Oliveira. Olha, eu acho que a gente, Eduardo e doutor, nós estamos separando as coisas. A rede estadual não tem nenhuma responsabilidade sobre a educação infantil. Zero. Responsabilidade da educação infantil é do município, dos municípios, segundo a Lei 9394/96, chamada Lei de Diretrizes e Bases. Nós nunca defendemos em educação remota para crianças. Nunca defendemos isso. Nunca. Agora, ficamos um ano e agora que vem esse debate. O ensino remoto, dependendo de como ele é feito e as condições necessárias, ele é uma ferramenta possível, sim, e garante educação. Agora, na educação infantil, nós nunca defendemos isso. O que está em discussão é a Prefeitura de Salvador, que quer trazer esse debate de aulas presenciais da educação infantil. Esse é que é o debate, que realmente não dá para ser de forma remota. Aí nós vamos ter que discutir quais são as formas, quais são as garantias, quais são as condições. Não tem biossegurança na rede municipal de Salvador. Ok. Ok, Rui, o sinalzinho já bateu. Doutor José Antônio. Não, eu concordo com o professor Rui, então, para educação infantil, sem condição de ensino completamente remoto, mas discordo quando é afirmado que para adolescentes a gente consegue educar de forma remota igual ao presencial. Discordo plenamente. Acho que o ensino híbrido é o caminho para esses adolescentes, e acho que esse distanciamento de ensino híbrido, de ensino remoto, é pior ainda quando a gente compara escolas particulares e escolas públicas, né? Eu não sei qual é o levantamento, eu desconheço o levantamento das escolas públicas, mas do acesso desses indivíduos à internet, Wi-Fi e ao computador, não sei, né? E isso impacta bastante, porque na rede privada a maioria dos alunos vai ter esse acesso de forma fácil, vai conseguir acessar o conteúdo. Não acho que o conteúdo consegue ser ministrado da mesma forma, mas pelo menos consegue, né? Na rede pública me preocupa muito, né? A capacidade de acesso desses alunos em ambiente adequado, né? Lembrar que a maioria das casas são casas de cômodos quase que únicos, onde habitam diversas pessoas, né? Então, qual é o momento e ambiente adequado que esse indivíduo tem para poder aprender com acesso à internet e computador e equipamentos adequados? Realmente acho que isso só piora a distorção que a gente tem entre escolas públicas e privadas. Ok, o sinalzinho. Previsão de volta às aulas, Rui Oliveira. Diretor do sindicato, presidente do sindicato dos professores. Previsão de volta às aulas, na sua opinião. Nós vamos fazer uma Assembleia Geral amanhã, quarta-feira, 17 horas, com todas as redes municipais da Bahia e a rede estadual. A previsão é de só voltar com vacinas. Doutor José Antônio, previsão também essa, o que dificulta só voltando com vacina para os alunos? Dificulta porque a gente não tem vacina suficiente, né? Mais uma vez eu lembro que a educação é essencial e não deveria fechar enquanto outras coisas não fechassem, né? Enquanto tem bar aberto, enquanto tem shopping aberto, enquanto tem comércio aberto, não faz sentido a gente manter a escola fechada. A segunda coisa que a gente deve lembrar é que se a educação é essencial, a gente deve lembrar que diversos outros setores da sociedade estão trabalhando sem vacina. E aí eu lembro de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas, pessoal que trabalha com transporte, né? Essas categorias todas nunca pararam
e trabalharam durante muito tempo sem ter previsão nenhuma de receber vacina, né? Quando nem vacina existia. Né? Então, a gente tem que lembrar que acho que a educação tem que dar a sua força para melhorar o país e melhorar a condição de nossas crianças e adolescentes. Mas é uma opinião pessoal, né? Agora, o Rui, o que você pensa do comércio aberto, bares abertos, e por que a educação não pode voltar, pelo menos escalonada, de uma forma, abre uma sala hoje, abre domingo, fecha sábado, fecha terça, abre quarta, pelo menos para ir ganhar um pouco de corpo nisso aí? Por que você não pensa assim? Olha, primeiro eu quero dizer ao doutor e a todos nós que comparar educação, escola com bar é um disparate, um desplante muito grande. As universidades federais da Bahia, todas as federais, estão trabalhando de forma remota, 90%, com aulas EAD. O que a gente está querendo discutir é a qualidade desse trabalho remoto. A qualidade. Enquanto em Lauro de Freitas, a prefeita está distribuindo tablet para todos os alunos, enquanto o governador do Espírito Santo contribuiu com notebook, R$5.000 para cada professor comprar seus equipamentos, aqui na Bahia, eu trabalho com o meu equipamento. Então, isso aqui é a qualidade do trabalho remoto. O trabalho remoto está sendo feito desde o ano passado, em escolas particulares e em escolas públicas. O que tem que discutir é a qualidade desse trabalho. Negar o trabalho remoto é voltar para o século XX, porque na revolução do mundo do trabalho 4.0, isso é fundamental, essa discussão. Então, o que queremos discutir é a qualidade. Que temos acesso à tecnologia, aos recursos tecnológicos. E isso veio para ficar. Isso não veio para fazer mais de conta. Então, o que a gente está querendo discutir é a qualidade, eficiência e eficácia desse trabalho remoto. Está tendo resultado? Como é que faz isso? Isso veio para ficar, Zé. Não vai passar, a pandemia vai passar e ele vai ficar. Ô Rui, e o ano letivo perdido faz como? É outra coisa que as pessoas ficam combinando. Eu queria saber assim, você vai recuperar a vida da professora Ângela, que morreu domingo passado? Você vai recuperar a vida do professor Aristeu do meu colégio central? Você vai recuperar a vida, você ou não? Falando no geral, as vidas foram perdidas? Não. O ano letivo, as pessoas confundem ano letivo com ano civil. Nós vamos ter que ter uma discussão do setor pedagógico para fazer com que esse tempo que foi perdido, de que forma nós podemos diminuir e reduzir os danos causados à educação. Todos nós concordamos que temos danos causados à educação. O que precisa ser feito é um mutirão de pessoas qualificadas que entendam de educação para recuperar. Isso nós queremos saber e a gente está disposto a discutir. Mas o retorno está já programado para dia 3, e aí? Olha, a TV Bahia, não é qualquer TV, fez uma pesquisa agora. 81% disse que é contra. As mães disseram que não mandam nem os filhos, e os professores não irão. Não vai acontecer nada dia 3 aqui em Salvador. Eu estou lhe dizendo. Estou afirmando que não vai ter aula presencial em Salvador dia 3, de forma nenhuma. Isso atrapalha em que, cientificamente, meu querido doutor José Antônio Farias, a criança dentro de casa, com essa afirmativa aí do Rui Oliveira, presidente do sindicato e praticamente o imperador dos professores? É uma pena, né, que as crianças não vão ter acesso à educação, né? Do ponto de vista de impacto à saúde das crianças, saúde mental com certeza está impactada, o tempo de pandemia. Claro que eu não acho que as afecções de saúde mental iam desaparecer simplesmente com o retorno às aulas, mas iam ser minoradas com certeza, né? Então, depressão, ansiedade, em relação a ganho de peso e segurança alimentar, tudo isso, acho que a educação é importante. Né, diminuição de risco de violência, tudo isso são questões que são minoradas com o retorno à educação, sem propriamente trabalhar na questão de conteúdo, né, que são anos de conteúdos perdidos. Né? Lembrar que a paralisação começou das atividades em março de 2020, né, aí já se passam anos e um ano disso, acho que sem nenhuma perspectiva de retorno, principalmente nas atividades públicas. Né? Acho que a adaptação das escolas realmente é muito inadequada e precisa melhorar.
Não acho que nenhum professor precisa trabalhar em escolas inadequadas, né? Acho que essa tem que ser uma luta da categoria, inclusive, né, de todos nós, mas não vejo como a gente deve impedir todas as aulas de acontecerem quando a gente tem escolas adequadas, né, e que se planejaram. Ok. Rui Oliveira, presidente do sindicato, pode falar. Essa posição não é só minha, não. O sindicato de professores da rede particular tem uma mesma posição de só voltar com vacina. O sindicato dos professores da rede particular, cujo coordenador chama-se Alisson, tem dado entrevistas iguais à da PLB. Então, é uma posição de quem defende a vida e respeitando o ponto de vista do contraditório. Nós não temos que concordar com tudo. Nós não temos que concordar. Agora, a população está dizendo que é contra. 81% na TV Bahia hoje, de 17 mil pessoas disseram que são contra aulas presenciais nesse momento. Então, não sou eu, é a população que está dizendo. Eu lhe mandei uma outra pesquisa que dava outro resultado, não é, Rui? Sim, mas eu estou falando de hoje, da TV Bahia de hoje. Entendi. Hoje a TV Bahia, desde 6 horas da manhã, abriu uma pesquisa. Quem é contra, quem é a favor, retorno às aulas. 81% de 17 mil pessoas ligaram para a TV Bahia no QR Code e disseram que são contra. Eu estou lhe falando a voz do povo. Se a voz do povo é a voz de Deus, eu fico com a voz do povo. Bom, para terminar, qual o recado que você dá, doutor José Antônio Faria? O meu recado é que a gente deve preparar as escolas sim para o retorno. Os estudos mostram que a transmissão, o papel da criança na infecção do Covid é menor do que dos adultos, sim. Há sim maneira de preparar uma escola de forma adequada para receber essas crianças, para minorar ao máximo o prejuízo dessa perda desse ano letivo sobre a educação dessas crianças. Então, sou sim a favor do retorno quando o ambiente físico permite. Acho que é sim função do governo ditar regras e fazer com que esses ambientes sejam o mais salutar possível e o mais adequado possível para o retorno às aulas. Nunca seria a favor, mesmo que a maioria seja, de não ter nenhuma forma de educação ou da ausência de educação, né? Eu acho que existem locais que estão preparados e esses locais devem ser permitidos de ensinar essas crianças precisam, né? Acho que a luta aí tem que ser pela melhoria, não só por causa do Covid, essas escolas eram inadequadas antes mesmo do Covid, né? Mas a melhoria da estrutura das escolas. Sei bem disso quando o professor disse que eu deveria conhecer uma escola pública. Minha mãe foi professora do Estado, aposentada, trabalhou durante anos no Colégio Estadual Manuel Devoto, então conheço bem a estrutura e, graças a Deus, conheço bem o trabalho que ela fez adequadamente junto com seus alunos, graças a Deus. E foi ela que me estimulou a ser professor. Se hoje sou professor, só por causa que minha mãe foi professora do ensino médio, da rede pública da Bahia. Rui Oliveira, para terminar, o seu recado. Quero agradecer ao doutor José Antônio, agradecer a vocês, José Eduardo, dizer que a gente tem que conviver com opiniões diferenciadas. Faz parte do jogo democrático. Não sou o dono da verdade, nem quero ser, mas acredito. Primeiro, ninguém é contra, nós somos contra trabalho remoto para a educação infantil. Primeira coisa é essa. Queremos discutir a qualidade do trabalho remoto, ele veio para ficar. Queremos que os governos, quer sejam municipais ou estadual, garantam as condições de trabalho do trabalho remoto, com aparelhos eletroeletrônicos. Queremos que os alunos tenham acesso à internet, coisa que não têm. E queremos diminuir esse ponto de desigualdade social entre escola pública e algumas escolas particulares. Algumas, porque a maioria, boa parte das escolas particulares de Salvador são escolas que ficam em bairro periférico, que não tem a mínima condição de protocolo de biossegurança.